Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta terça-feira. Meio de semana já chegando a quarta-feira e os principais campeonatos estaduais, Primeira Liga, tendo seu início, né? Segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 também. Aliás, por falar em Série A2, vamos ver os jogos de hoje. Hoje nós já teremos segunda rodada do Paulista e também amanhã. Vamos na tela acompanhar. Água Santa e Juventus de São Paulo se enfrentam às 4 da tarde. Hoje, Rio Claro e Penapolense também se enfrentam hoje às 20 horas. Amanhã, Batatais e Portuguesa às 4 da tarde. Mojimirim e Velo Clube às 5 da tarde. Capivariano e Rio Preto às 19 horas. Virando a página, Oeste e Taubaté às 7h30 da noite. Bragantino e Guarani, o grande jogo da rodada, também às 7h30 da noite. 15 de Piracicaba e Sertãozinho às 8. São Caetano e Votuporanguense às 8 da noite. Barretos e União Barbarense encerram esta segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2, também às 8 horas da noite. O meia Henrique do Cruzeiro falou em coletiva sobre o clássico deste meio de semana pela Primeira Liga contra o Atlético. Vamos ver. Henrique, semana de clássico, né? Logo de cara, assim, já começar com o clássico, como que você vê essa situação? Torcida dividida, um clássico cheio de ingredientes. É, claro que o clássico sempre atrai bastante olhares, né? De todos, torcida, o sentimento já é outro, imprensa já é de outra forma, todo mundo já vê diferente, né? Mas, claro que um começo ainda, a gente está em começo de temporada, ainda buscando sua melhor performance, pelas pernas ainda está um pouco pesado pelo tempo de trabalho que a gente vinha fazendo bem forte. E torcida dividida, né? Onde a gente já teve essa experiência, acho que 2013 foi o último clássico dessa forma. É gostoso, né? Desde que não tenha aquelas confusões, aquelas brigas, que todos vão para o estádio para torcer, para incentivar a sua equipe. Dessa forma será bom para todas as equipes e todas as torcidas, né? A gente torce para que isso aconteça, que seja um clássico de paz, mesmo dividido, que vão para torcer, para incentivar as suas equipes. Há duas vertentes quando se fala em clássico já no começo de uma temporada como essa. A primeira delas, o torcedor vai adorar, é lógico, pegar um Cruzeiro e um Atlético Mineiro logo no primeiro jogo do campeonato da Liga, da Primeira Liga, é extremamente fantástico para o torcedor, um clássico já. Que é isso que o torcedor quer, é ganhar do rival. Agora, por outro lado, tem também a situação de abalar o psicológico dos jogadores caso haja uma derrota, né? O time que sair perdendo de um clássico como esse vai começar a ser questionado sobre o início do trabalho, se é realmente aqueles jogadores que foram contratados, se esses jogadores que foram contratados vão resolver o problema do time que perdeu. Então, um clássico pode realmente levar do céu ao inferno ou vice-versa. Então, é uma situação muito complicada, você tem essas duas vertentes quando se fala em clássico logo nas primeiras rodadas desse principal campeonato também, que é a Primeira Liga, né, envolvendo os clubes da região sul. O Botafogo segue se reforçando para as competições de 2017. O atacante Guilherme foi apresentado. Acompanhe. Para mim vai ser a primeira, né? Então, para mim muito gratificante e ainda tá disputando uma Libertadores pelo Botafogo, pela grandeza desse time, então estou muito feliz e muito ansioso para poder jogar logo. É uma grande oportunidade estar vestindo essa camisa, né? Me sinto muito honrado também por um clube que tem uma grandeza, cenário nacional, né? Estou muito feliz com essa oportunidade. Agora é encarar essa oportunidade de peito aberto. Estou ansioso para jogar logo e estou muito feliz. Tá? Espero agarrar essa oportunidade e quem sabe fazer muitos gols com essa camisa aqui.
Atacantes de muita velocidade. O Botafogo precisa realmente de alguns jogadores desse porte, né? Perdeu seus principais jogadores também nessa janela de transferência. Principalmente um deles, que era o mais importante, acabou vindo para o São Paulo. E agora precisa se reforçar. O Botafogo, que também está na Libertadores de América, precisa não além de 11 jogadores de boa qualidade, mas também de banco de reservas, para que esse time possa rodar bastante caso haja necessidade por alguma lesão ou por alguma situação complicada de convocação e outras situações dessa maneira. Então o Botafogo está indo às compras, está trazendo jogadores pontuais em posições onde há uma carência realmente de qualidade técnica e também de mão de obra. Os times brasileiros se esforçam para lucrar com a venda de jogadores nessa janela europeia. Acompanhe. A negociação do atacante de 19 anos é a terceira maior do São Paulo. Destaque das categorias de base, Neres foi promovido para o profissional no ano passado e entrou no time titular na reta final do Campeonato Brasileiro. O volante Wallace deixou o Grêmio e foi apresentado pelo Hamburgo, equipe que tenta escapar da zona do rebaixamento do Campeonato Alemão. O valor da venda passou de 33 milhões de reais. O contrato é até junho de 2021. Vendido por 30 milhões de reais pelo Flamengo, o lateral Jorge foi apresentado pelo Mônaco, líder do campeonato francês. Ele acertou um contrato de 5 anos. O jogador também era cobiçado pelo Manchester City da Inglaterra. São os últimos momentos dessa janela de transferência europeia, né? Na semana que vem já fechará, no próximo dia 12 já fecha essa janela. Esse menino que vocês estão vendo agora, o Neres do São Paulo, um meia de muita velocidade, foi destaque ano passado na Copa São Paulo. O São Paulo fez com que ele subisse rapidamente para o profissional, jogou algumas partidas do profissional, chamou muita atenção de alguns times e aí acabou indo para a Alemanha. 50 milhões de reais. Então, é um bom dinheiro. O São Paulo que precisava vender jogadores, precisava ter dinheiro em caixa. São Paulo já não tinha mais de onde tirar, até porque não tem um patrocinador master na camisa, por isso mesmo precisava desse dinheiro e conseguiu agora com a venda desse jogador e possivelmente deve ir embora mais 2 jogadores também, principalmente um zagueiro, Lianco, deve estar indo embora também, algo em torno de 16.400 milhões de reais, é isso que o São Paulo praticamente vai lucrar. Se vender os 3 jogadores, São Paulo deve lucrar mais ou menos cerca de 80 milhões de reais. Para um começo de temporada, São Paulo que deve uma fortuna, está aumentando. São Paulo que fechou o ano passado com déficit de mais de 80 milhões de reais de déficit. Então é muito complicado. São Paulo precisava e queria vender jogadores, só que não está tendo dinheiro para contratar também. Não adianta você disponibilizar e vender os que você tem e não repor as suas peças com qualidade. Aí vai passar dificuldade nos campeonatos, principais campeonatos, o ano que vem. O Carille trabalha para encontrar o time ideal na estreia do Paulistão. Em relação a Drogba e Jadson, o Timão ainda aguarda a resposta dos 2 jogadores. Acompanhe. Faltam 4 dias para a estreia do time no Campeonato Paulista. Carille trabalha para encontrar o time ideal. Amanhã tem jogo amistoso contra a Ferroviária. Mas apesar de tudo isso, no Corinthians o principal assunto continua sendo... Em relação ao Drogba e o Jadson, não estou sabendo de nada. O Corinthians espera uma resposta de Didier Drogba e continua negociando com o Jadson. Não adianta. Até quando tentam mudar de assunto, as fotos na sala de coletiva relembram o que o torcedor não para de pensar. Um jogador que já tem uma história aqui dentro do clube, onde pode chamar uma responsabilidade também no momento certo. Enquanto as novelas de Drogba e Jadson não terminam, os jogadores que já estão por aqui seguem buscando entrosamento dentro do gramado e fora dele também, graças a um grupo de WhatsApp. O lateral Moisés reclamou que está sofrendo bullying dos companheiros. Todo dia uma foto minha, cara. Uma foto de 2010, uma foto de 2014. Mas tem gente olhando, tem gente que gosta, pô, também, né? Assim não. Tem mais gente feia aí também no grupo, pô. Devem ser engraçadas essas conversas. Agora, sem querer ser repetitivo, mas já sendo... Será que já adicionaram os números do Jadson e do Drogba nesse grupo de WhatsApp, hein? O próprio Marlone, na entrevista na semana passada, e nós colocamos aqui no Rede Família Esportes, já dizia desse bom momento que vive, dessa descontração que vive o elenco corintiano. Já há muito tempo, o
O ano passado não era assim, até porque saiu e entrou vários jogadores e não tinha esse entrosamento, mas esse ano começou muito legal e o grupo está se entrosando bastante. Isso é importante, extremamente importante. Em 2015 também o Corinthians tinha um grupo muito fechado com os jogadores, esse aí que vocês estão vendo agora. Por isso mesmo foi segredo de um sucesso, porque todos sabiam onde cada um estava, conhecia todo mundo brincava e está tendo o mesmo começo agora em 2017 nas mãos de Fábio Carilli. Um time mais solto, mais tranquilo, mais leve, justamente para que possa aí ter tranquilidade para se trabalhar. Com relação a Jadson e Drogba, acho o Drogba um pouco mais difícil, né? Ele não depende só dele, se fosse por ele já teria vindo, mas tem que conversar com a família ainda está esperando uma possibilidade de ficar na Europa. Eu também, se tivesse a oportunidade de morar na Europa, não queria sair de lá jamais para vir para um país sul-americano, né? Mudança de tudo, de características, de língua, de tudo. Até adaptação, tudo não é fácil, não. Eu preferia... É o contrário, onde você sai de um país sul-americano e vai para a Europa. É diferente. Você está indo para um lugar melhor, um lugar mais tranquilo, um lugar mais fácil de se morar. Agora, quando você já tem toda essa situação e volta para um país sul-americano, com todos os problemas que nós temos, a família deve estar pensando muito, né? Está aguardando alguma possibilidade do Drogba ficar lá na Europa para se manter no status onde ele está. Caso não haja nenhuma possibilidade, aí sim eu vejo uma possibilidade sim grande do Drogba vir para o Brasil e disputar jogos pelo Corinthians. Com relação ao Jadson, já está tudo certo. Acho que o que está pegando é só o tempo de contrato, se 2 ou 3 anos. Inclusive, eu vi ontem no Instagram do Jadson, inclusive ele mudou até a foto, né? Ele colocou lá a foto dele com o fundo estampado com o símbolo do Corinthians. Isso já é um prenúncio de que ele já está praticamente certo com o Corinthians, não tem como. Ninguém usaria uma foto como essa no Instagram, que é a principal meio de comunicação do jogador hoje, de todo mundo, né? Uma foto do seu time agora que você já está indo. Ninguém faria isso, né? Ainda mais um jogador que poderia estar negociando com outra equipe. Então essa foto, essa mudança da foto no Instagram já dá indicações de que ele, no mais tardar, entre amanhã ou depois, já estará tudo certo com o Corinthians, iniciando a pré-temporada para o Corinthians e será um jogador extremamente importante. Com o Jadson já muda o meu pensamento com relação ao ano do Corinthians. Após o treino de ontem, o meia Tietê falou em coletiva sobre o início do ano do Palmeiras e sua nova função no time. Acompanhe. Ô, Tietê, depois de 2 amistosos, né? Vários jogos, treinos, a gente conseguiu observar um hoje também. O que você pode dizer para o torcedor? Como é que o Palmeiras se apresenta para essa temporada? Esse acho que é um pouco cedo ainda, né, para avaliar e dar um parecer assim pro torcedor, mas a gente sempre entra nas competições visando o título e esse ano não vai ser diferente. Tudo que a gente for disputar a gente vai dar o nosso máximo. Quando faltar alguma coisa na parte técnica a gente vai superar com a raça, com a garra ali dentro de campo. Agora, como é que é ter um elenco com várias opções? Por exemplo, a sua posição, o Moisés está ainda se recuperando, mas se ele tivesse, também já teria uma disputa maior ali para ver quem ia ser titular. Como é que é olhar para o lado e ver que a concorrência está cada vez mais forte? É algo bom, né? O Palmeiras vem se qualificando ainda mais, o elenco está cada vez mais forte, acho que vai ser uma disputa sadia, claro que cada um respeitando o espaço do outro. Quem for a preferência do professor, o outro vai ter que respeitar o momento e vai ter que ser assim. Queria que você falasse, Tietê, a respeito do seu posicionamento em relação ao Cuca. Antigamente você tinha, não sei se você sente que é basicamente a mesma coisa, mudou muito com o Eduardo Batista, até porque você foi um destaque ontem e também já tinha jogado bem contra a Chapecoense. Fico feliz, a gente tem que procurar manter um bom rendimento, né? Clube grande é assim, sempre a gente tem que tentar manter o alto nível. É uma posição um pouco diferente do que eu vinha fazendo ano passado com o Cuca. Tô me adaptando ainda, porque agora eu tenho muito mais liberdade para entrar na área, para fazer jogadas mais ofensivas. Ontem, quando o Felipe saiu, eu recuei um pouco, até estranhei, que eu tava com a cabeça vai pra frente, ele tá largando lá atrás. Mas é algo bom, acho que eu venho me adaptando bem ali e vou procurar dar o meu máximo ali também.
É normal essa adaptação do jogador quando é mudado de posição, né? Alguns jogadores que foram destaques do ano passado nas mãos do Cuca, esse ano começam a temporada de uma forma um pouco diferente no elenco do Palmeiras. Um deles é o Tietê. O Roger Guedes foi o único que terminou a competição aberto pelo setor direito, continuou esse ano, já no início de temporada, aberto também pelo setor direito. Mas ele, principalmente o Tietê, mudou muito o seu posicionamento. Antes ele jogava um pouco mais recuado, na segunda linha de 4, ajudando um pouco mais na marcação pelo lado direito. No último treinamento, né, o último jogo treino contra a Ponte Preta, nós vimos um Tietê jogando muito mais incisivo, muito mais como meia, próximo aos atacantes. É difícil a adaptação? Lógico que é. O jogador muitas vezes esquece que ele é meia e que precisa voltar. O cara se lança ao ataque, acha que é centroavante, vai ficar lá tentar fazer gol e esquece de fazer a recomposição. Então isso vai demorar um pouquinho para que o Tietê mude um pouquinho a sua filosofia de jogo e saiba que ele tem que fazer aquela ida e volta, né? Beliscar, vai, belisca, tenta chutar a gol, tenta arrematar e já volta na recomposição. Esse é o novo esquema do técnico Eduardo Batista, onde o Tietê vai ter uma participação fundamental. Caso ele não cumpra essa função, outros jogadores que foram contratados para fazer essa mesma função terão também sua oportunidade. Primeiro, dá-se oportunidade aos jogadores que lá estão e que encerraram no passado. Se esses jogadores não cumprirem aquilo que o técnico quer, outros devem entrar e, se cumprirem, aí ficarão com a vaga concorridíssima nesse elenco do Palmeiras. Após treino, o meia Diego falou em coletiva sobre o início de temporada do Flamengo. Acompanhe. Queria saber de você, primeiro, o que você sentiu de diferença no time do Flamengo? Tem alguma coisa nova? O time mudou na essência? Foi o primeiro jogo, uma atuação que acho que agradou bastante o torcedor pelo que a gente acompanhou. Mas para vocês, com a entrada do Rômulo, a chegada do Trauco, algumas peças, mas mais do que vocês trabalharam aqui, tem alguma coisa nova no time para essa temporada? Eu acredito que grandes mudanças não, né? A essência, ela permanece. Agora é claro que a gente sente uma equipe um pouco mais entrosada, um pouco mais ciente daquilo que tem que fazer entrosado. E isso, sem dúvida, que interfere no nosso desempenho, né? E uma equipe segura em campo, soubemos administrar bem a partida no geral. Jogadores que estrearam de forma brilhante, né, em jogos oficiais, e isso sem dúvida que ajuda muito. Então a sensação é muito boa, como você mesmo falou, a gente fica muito satisfeito de começar a nossa preparação, apesar de ser os jogos oficiais já, a equipe está crescendo e vamos usar esses jogos para isso também, mas temos que nos preparar vencendo, né? E foi isso que nós fizemos, por isso que estamos muito satisfeitos. Queria que você falasse especificamente sobre a estreia do Trauco, porque na véspera da estreia, né, o Jorge se despediu e isso acabou assustando um pouco o torcedor, o Jorge indo embora, ainda sem conhecer muito o futebol do Trauco, e aí ele deu um cartão de visita com gol, passe, participação em outras jogadas de gol. O que o time sentiu dele, né? Ele ficou bem à vontade nessa estreia. Queria que você falasse sobre ele em campo. Primeiro falando do Jorge, nós ficamos, claro, surpresos. Eu particularmente não sabia, mas acho que chegou o momento dele. É um excelente jogador. O tempo que ele passou aqui cumpriu de forma brilhante com a responsabilidade e as obrigações dele, né? Como jogador e como pessoa, desejo tudo de bom para ele. Em relação ao Trauco, superou as expectativas, eu acredito, né? Não é tão simples assim, primeiro jogo da temporada, time novo, Jorge saindo, que queira ou não, um jogador que vinha, como eu falei, representando muito bem aquela posição, mas ele superou as expectativas graças à preparação dele, graças à força mental também que ele tem demonstrado. E sem dúvida é um jogador que vai nos ajudar muito aí nessa temporada. O jogador qual o Diego se refere é o Trauco, meia, né? Um jogador de bastante velocidade, um jogador de muita habilidade, um jogador incisivo. O Flamengo fez muito bem em contratar um jogador estilo esse. Jogador que vai dar muitas alegrias ao Flamengo. Lembra muito o estilo de jogo do Zico, né? Só que hoje com muito mais força, muito mais velocidade, muito mais incisivo. Olha, ele e o Diego ali no meio vão dar muitas alegrias ao torcedor, pode ter certeza disso. E o Flamengo entra muito forte nesta temporada de 2017. Após goleada sobre o rival no estadual, os jogadores do Flu se reapresentaram no CT e fizeram um treino bem descontraído. Vamos ver.
Nada melhor do que uma vitória sobre o rival do jeito que foi, né, sobre o Vasco da Gama, para que o clima ficasse dessa maneira, né, todo descontraído, os jogadores se divertindo bastante. É um começo de temporada, é aquilo que eu falei quando nós referimos à situação de Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Quem perde sempre vai ter um clima muito complicado, negro, sombrio, né, de desconfiança. E quem venceu, não. Quem venceu vai estar alegre, confiante, num bom momento. Então isso é normal acontecer, mas os jogadores do Fluminense, do Vasco, não podem baixar a cabeça não e seguirem neste início de temporada. Estamos de volta e não há tempo para o Rede Família Esporte, primeira edição. Fica por aqui, estarei de volta às 7 da noite. Fiquem agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.